Olá, investidores! Tudo bem com vocês? As linhas de tendência são uma das ferramentas mais simples que usamos na análise técnica, porém, elas são sem dúvida uma das mais eficazes, pois representam níveis dinâmicos de suportes e resistências. Nesse vídeo, eu vou explicar os princípios básicos sobre essas zonas com base no livro A Análise Técnica Explicada, de Martin J. Pring, uma das melhores referências na área da análise técnica. Para quem não me conhece, eu sou o Mikael e esse canal é o Jovens Investidores. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Uma linha de tendência de alta é uma linha reta que conecta uma série de fundos ascendentes em um mercado de alta. Da mesma forma, uma linha de tendência de baixa conecta uma série de topos descendentes em um mercado de baixa. Para que uma linha seja uma linha de tendência verdadeira, ela deve conectar dois ou mais pontos do gráfico. Caso contrário, essa linha não terá significado nenhum. Muitas vezes você encontrará pessoas construindo linhas que tocam apenas um ponto, tentando prever o mercado. Mas pode ter certeza que essas linhas aleatórias só irão te atrapalhar. Isso estabelece o nosso primeiro princípio técnico das linhas de tendência. De acordo com Pring, uma verdadeira linha de tendência é uma maneira gráfica de representar a tendência do mercado naquele momento. Este princípio nos permite estabelecer o conceito de linhas primárias e secundárias. Neste exemplo, os primeiros dois fundos permitem a gente traçar uma LTA, porém, no movimento de alta criou-se uma linha de tendência secundária, mais inclinada que a primeira, a qual representa um entusiasmo momentâneo dos compradores. No caso de o preço romper esta linha, ele vai buscar um suporte na linha de tendência primária, corrigindo a inclinação do gráfico. Neste caso, o rompimento não representa uma reversão dos preços, mas sim uma redução da força compradora. Ao marcar as linhas de tendência, pode surgir o questionamento entre analisar os pontos extremos dos preços ou somente os preços de fechamento. Quando falamos de gráficos com time frames altos, o autor fala que os preços de fechamento normalmente são muito mais importantes que os topos e fundos do preço. Além disso, como há muita excitação durante o dia, como notícias inesperadas, os topos e fundos geralmente representam pontos aleatórios no gráfico. Por essa razão, é sempre melhor construir linhas de tendência usando dados do fechamento dos candles. Mas não pode-se levar isso como uma regra, especialmente em gráficos com time frames menores, onde as máximas e mínimas podem ser muito importantes. O importante é, na hora que você for marcar as linhas de tendência, marcar somente os corpos ou somente as sombras do candle, e não misturar os dois. E observe em qual das análises você tem mais resultados e se sente melhor operando. No mais, você sempre deve se perguntar qual é a linha que reflete melhor a tendência no mercado neste exato momento. Isso pode melhorar em muito as suas marcações. Até aqui, ficou bem claro que as linhas de tendência refletem a tendência do mercado. Porém, quando o preço rompe essas linhas, isso pode significar uma reversão ou uma consolidação daquele mercado. Neste exemplo, a linha de tendência formada pelos fundos dos preços é rompida. O último pico representou o ponto mais alto da tendência de alta. Então, o rompimento da linha de tendência indica que o movimento de baixa pode estar começando. Porém, não podemos tomar isso como regra geral do mercado. Neste outro exemplo, a tendência de alta e o rompimento da LTA são idênticos, mas a reação do preço após esse sinal de alerta é totalmente diferente. Neste caso, o entusiasmo na compra não teve força suficiente para manter uma linha de tendência tão inclinada e, apesar do rompimento, ele não reverte e nem consolida, mas respeita a linha de tendência que melhor representa este mercado, o qual continua em uma tendência altista, mas em um ritmo muito mais lento. Uma terceira alternativa que pode acontecer no gráfico é a consolidação do preço em uma faixa de negociação lateral para depois avançar. Assim, sempre que uma linha de tendência é violada, as probabilidades favorecem fortemente uma mudança na tendência, sendo que essa alteração pode ser uma reversão real ou uma lateralização do mercado. Infelizmente, na maioria dos casos, não existe nenhuma maneira de dizer no momento da violação qual será o próximo movimento no mercado, só observando o rompimento. E é por isso que devemos sempre realizar uma análise macro do mercado, buscando confluência com outras análises para tentar entender o cenário em que estamos. No livro, o autor deixa duas dicas para analisar os rompimentos. A primeira é que,
Como regra geral, a violação das linhas de tendência com um ângulo muito acentuado é mais provável que resulte em uma consolidação do que uma reversão da tendência. E a segunda é que se o rompimento ocorrer simultaneamente com o padrão de reversão, a sua análise será reforçada, indicando uma reversão muito mais forte. Neste exemplo, temos a formação de um padrão de reversão conhecido como ombro, cabeça, ombro, junto ao rompimento de uma LTB, o qual representa uma possível reversão muito forte. Para validar mais essa entrada, poderíamos juntar ela com a análise de volume e, se observarmos um volume crescente, temos uma reversão confirmada. Nesta situação, para dimensionar o take profit da operação, podemos projetar a distância vertical máxima entre o pico no preço e a linha de tendência. Por fim, a maioria das pessoas, quando observam a violação de uma linha de tendência, assumem que a tendência mudou e esquecem essa linha. Isso é um equívoco, porque uma linha estendida pode se tornar tão importante quanto a própria linha de tendência inicial. Isso é o que diz o nosso segundo princípio técnico, onde uma linha de tendência estendida inverte seu papel de suporte ou resistência. Até aqui, foi estabelecido que uma quebra na tendência causada pelo rompimento de uma linha de tendência resulta em uma reversão da tendência real ou em uma desaceleração no ritmo da tendência. Embora nem sempre seja possível avaliar qual dessas alternativas se desenvolverá, ainda é importante entender o significado de um rompimento na linha de tendência e, na sequência, eu vou explicar algumas observações gerais para determinar a importância de algumas linhas de tendência. A primeira observação é: observe o comprimento da linha. O tamanho ou comprimento de uma tendência é um fator muito importante, como acontece com os padrões de preço. Como tudo na análise gráfica, quanto maior o tempo gráfico e maior a duração, mais importância essa zona tem. Lembre-se, grandes tendências resultam em grandes sinais, pequenas tendências em pequenos sinais. A segunda observação é o número de vezes que a linha de tendência foi tocada ou abordada. Uma linha de tendência também tem sua autoridade definida dependendo do número de vezes que foi tocada ou abordada. Ou seja, quanto maior o número, maior a significância. Isso é válido pois uma linha de tendência representa uma área dinâmica de suporte ou resistência. Cada teste sucessivo na linha contribui para a importância desse suporte ou resistência e, portanto, a autoridade da linha é um verdadeiro reflexo da tendência macro do mercado. Basta lembrar que um contato próximo com a linha, que é a abordagem, é quase tão importante quanto um toque real, porque ainda reflete a importância da linha como uma área de suporte ou resistência. Além disso, se uma linha ganha significância do fato de ter sido tocada ou aproximada, a linha estendida se tornará igualmente importante, mas de um ponto de vista inverso, uma vez que as linhas estendidas invertem suas funções de suporte ou resistência. A terceira observação é o ângulo de subida ou descida. Uma tendência muito acentuada é difícil de manter e é passível de ser quebrada com facilidade, mesmo por um curto movimento lateral. Todas as tendências são eventualmente violadas, mas as mais acentuadas provavelmente serão rompidas mais rapidamente. A violação de uma tendência particularmente acentuada não é tão significante como a de uma mais gradual. O rompimento de uma linha íngreme geralmente resulta em um curto movimento corretivo, após o qual a tendência recomeça, mas em um ritmo bastante reduzido e mais sustentável. Normalmente, a penetração de uma linha de tendência íngreme representa uma continuação em vez de uma reversão. Todas essas informações são o nosso terceiro princípio técnico, onde a importância de uma linha de tendência é dada em função do seu comprimento, do número de vezes que foi tocado e do ângulo de subida ou descida. Por fim, se você chegou até aqui, você já está no caminho para se tornar um investidor melhor. E, para finalizar, eu irei fazer um resumo sobre o tema deste vídeo. Então vamos lá? As linhas de tendência são, talvez, a ferramenta técnica mais fácil de entender, mas a prática considerável é necessária para dominá-las com sucesso. Os rompimentos da linha de tendência sinalizam uma interrupção temporária ou uma reversão na tendência predominante. Porém, é necessário fazer uso de outras análises para determinar o que está sendo sinalizado. A importância das linhas de tendência são uma função do seu comprimento, o número de vezes que foram tocadas ou abordadas e a inclinação do ângulo de subida ou descida. Uma boa linha de tendência reflete a tendência atual do mercado e representa uma zona importante de suporte ou resistência. Linhas de tendência estendida são um conceito importante e não devem ser negligenciadas.
Por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e vamos juntos lucrar no mercado.